uma boa noite aí para todos os meus irmãos e amigos, né, que nesse momento vão escutar, vão estar comigo, vão ouvir depois, tá? Vai ficar aí no IGTV, né, essa live, vai ficar também no YouTube, esta live, então vai ser realmente uma live abençoadora. Mais uma vez nós vamos tratar aqui sobre o Evangelho, iremos trabalhar questões sobre o Evangelho, para que você possa entender o nosso interesse através das lives, através do nosso Instagram, Geilson Francis Reflexões Bíblicas, o canal. Eu queria desde já, se você puder, se você quiser, se você quer realmente aprender mais sobre o Evangelho, né? Opa, já estamos chegando aí o pessoal, né? Se você quer aprender mais sobre o Evangelho, então peço que você possa ir lá no canal, se inscreve, tá? Coloca lá no meu canal e aperta lá no inscrever, se inscreva no canal, aperte o sininho, vá para você receber as notificações, para que você possa ouvir mais, aprender mais a respeito do Evangelho. Nós vamos focar no Evangelho de Cristo, tá? Nós vamos focar em temas a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acredito que Deus ele vai abençoar a sua vida para a glória do nome do Senhor. Deus ele vai fazer com que o teu entendimento ele se abra para as questões do Evangelho. O teu entendimento vai se abrir, você vai entender o Evangelho de uma maneira como você nunca entendeu antes, tá? Então a gente precisa abrir a nossa mentalidade para entender, né? Aquilo que Jesus cumpriu, fez na terra por mim, por você, por nós, foi o que ele fez pela humanidade quando ele morreu ali na cruz do Calvário. Então esse entendimento ele precisa ser um entendimento claro, precisa ser um entendimento correto, conforme as Escrituras. É isso que nós vamos fazer nessa noite. Mais uma vez, vamos ler um texto bíblico a respeito do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Vou ler aqui em Mateus, capítulo de número 13 em diante, tá? Mateus, capítulo de número 13 em diante. Nós vamos ler esses versículos bíblicos para que você possa estar conosco nesse momento, tá bom? Para você entender essa parábola. Jesus ele conta uma parábola, essa parábola ele é explicada pelo próprio Cristo. Jesus ele se preocupou em explicar posteriormente, supervenientemente aos discípulos essa parábola que ele vai passar a contar a partir desse momento. Gostaria que você abrisse seus ouvidos para entender essa parábola. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que semeador saiu a semear. Jesus ele falava por parábolas e ele vai explicar, né? Por que ele fala por parábola? Aqui no versículo de número 13, do capítulo 13, nós estamos lendo o capítulo 13, tá? Eu já li até o versículo 3, capítulo 13. Agora eu vou dar um pulo para mostrar para você por que Jesus falou por parábolas. O que é parábola, Jesus? Parábola eram alegorias, né? Eram histórias que Jesus contava para poder facilitar o entendimento ou dificultar o entendimento, dependendo da pessoa que ia ouvir, né? Nós vemos aqui a finalidade das parábolas, né? Jesus ele contava para explicar o reino de Deus. Então as parábolas eram contada por Jesus para explicar o reino de Deus. Então é muito importante que a gente também possamos aqui nas nossas lives entender ou falar ou ler parábolas para que você possa entender o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é muito entendível, ele é muito compreensível quando você lê as parábolas. As parábolas têm essa carga da mensagem do Evangelho, que nós precisamos ler essas parábolas para poder entender o Evangelho da melhor maneira possível. E no versículo 13, Jesus ele vai falar por que ele falava por parábolas, né? Versículo 3 assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem,
e ouvindo, não ouvem, nem entendem, né? Então Jesus estava falando por parábolas porque existiam para pessoas que iriam ouvir, mas que não iriam compreender nada, né? E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebeis, porque o coração deste povo está endurecido. Aí vem um motivo pelo qual as pessoas não compreendiam as parábolas que Jesus ele contava. Jesus ele contava parábolas a respeito do dia a dia, né? Do dia a dia dos judeus. Então ele contava parábolas, ele usava a ovelha perdida, filho pródigo, parábolas a respeito do grão de mostarda. Enfim, essas parábolas que Jesus ele contava, ele usava elementos do dia a dia de todos aqueles judeus que viviam ali próximo da época, da cultura, né? Viviam próximos ali de Jesus Cristo. Porém, existiam aqueles que não entendiam. E a parábola servia para se cumprir as escrituras por causa da dureza do coração do povo, como diz o versículo de número 15. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos. Então, as pessoas ouviam, versículo 15, endurecia o coração, ouvia de mau grado as parábolas, fechava os olhos, fechava os ouvidos para não ouvir, para não compreender com o coração e se converter, certo? E fosse curadas. Então, gente, as parábolas serviam exatamente para poder fazer as pessoas entenderem o reino de Deus. Porém, existiam aquelas pessoas que se colocavam em situação de não querer, de resistir realmente, voluntariamente, para poder não entender as parábolas e não entender o reino de Deus, não abrir os olhos. Então esse é o risco, né, de nós fecharmos os nossos olhos, fecharmos o nosso entendimento para entender o reino de Deus, o evangelho. Por isso que eu estou aqui constantemente batendo, tentando levar para você o reino de Deus, para que você possa entender, para que os seus olhos possam se abrir, para que a luz possa resplandecer no seu entendimento, para que o seu entendimento possa resplandecer, possa nascer para compreender as escrituras e o reino de Deus, tá bom? Então, continuando aqui, voltando para o versículo 4, lá do capítulo 13, estamos no capítulo 13 de Mateus, diz o seguinte: e quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Olha aí. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça o que eu tenho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus, logo após, ele vai explicar, né, a partir do versículo 18, a parábola. Eu gostaria de fazer essa leitura a você também, para que você possa entender, para você entender como funcionavam as parábolas. Jesus conta essa parábola e logo após ele explica a parábola, né? Ele diz o seguinte para os discípulos, versículo 18: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, primeiro sujeito, né? Primeira semente que foi lançada, né, de acordo com a parábola do semeador, foi depositada à beira do caminho, caiu no caminho e vieram as aves do céu e comeram. E ele diz que as aves do céu é o maligno, que arrebata, que tira a palavra, que tira o conselho, que tira o entendimento das pessoas para que não compreendam a luz do evangelho de Cristo. Tá? Então existem pessoas que não entendem o evangelho por conta disso, né? A semente cai à beira do caminho, a pessoa não quer entender, muitas vezes não quer parar para ouvir o evangelho, não quer parar para ouvir a palavra, acha que isso aí é coisa de gente fanática, de gente que é evangélico, que quer dinheiro, pastor ladrão, aí fecha completamente o seu entendimento para entender o evangelho. E esse é um grande problema, tá? O maligno arrebata a palavra, a semente, que a semente é quem vai
brotar, que vai fazer brotar a árvore, e para que esta árvore futuramente venha dar fruto. Então é necessário que essa semente possa cair em boa terra. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, né? Existe outra classe de pessoa que recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Logo ele desiste, logo ele não persevera. Por quê? Por causa da perseguição e por causa da angústia. E ele fala por causa da palavra. A pessoa não consegue se manter na palavra e logo se ofende e desiste. Falta de perseverança. Recebe a palavra, se alegra, porém não prospera. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra, que caiu entre os espinhos. Sufoca a palavra e logo se ofende. Ele se ofende rapidamente, né? Ele fica frutífera, a palavra, versículo 22, né? Fica frutífera por quê? Porque a pessoa está preocupada com as coisas desse mundo, com os bens materiais, com as riquezas. Aí sufoca. São aquelas pessoas que estão correndo atrás da vida, né? Correndo atrás dos bens materiais, de riqueza. Aí não para ouvir a palavra. Esses são também aqueles que chamam pastor de ladrão e tudo mais. Embora existam aqueles pastores que realmente estão mercadejando a palavra do Senhor, a palavra de Deus, mas nós não podemos misturar as coisas. Nós não podemos dizer que o evangelho é exatamente aquilo que eles estão pregando. Nós temos que saber entender que o evangelho de Cristo ele é gratuito, ele é de graça, é para todos e a salvação ele é gratuito. Você não precisa pagar para ser salvo, tá? E para terminar, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e a outro 30. Então a palavra, quando cai em boa terra, ela prospera, ela cresce, ela se multiplica, ela se desenvolve, ela passa a produzir fruto. A pessoa passa a ser diferente, a pessoa passa a ser uma nova criatura, a pessoa passa a ter um novo entendimento. Tudo isso provocado pela palavra. Aí tem gente que pensa que isso é uma lavagem cerebral que as igrejas colocam na vida, no entendimento das pessoas. Não, gente, é a palavra pregada. Tá? Se o evangelho alcançar, você nem precisa participar de igreja. Se o evangelho te alcançar, se você entender as escrituras e o entendimento chegar, a luz do evangelho chegar no seu entendimento, você muda. Você muda porque você passa a querer ser uma pessoa melhor. Você muda porque você passa a ser uma pessoa que querer ser uma pessoa que não vê onde há. Você muda porque passa uma pessoa a ser perdoadora. Você vai querer perdoar teus inimigos. Você passa a ser uma pessoa mais compreensiva, mais mansa, menos agressiva. Você vai pedir perdão pelos erros que você cometeu, atitudes erradas que você cometeu, ou pensamentos errados a respeito de A, de B. Né? Tudo isso, esses pré-julgamentos, preconceitos, não estão. Preconceito é algo que não pode haver no coração de quem é cristão. Porque se houver preconceito, pré-julgamento, nós não estaremos de acordo com o evangelho. Estaremos agindo em conformidade com o nosso próprio entendimento, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acha que é certo, porém não é aquilo que o evangelho pensa. Então, tudo aquilo que é preconceito, tudo aquilo que é preconceito, que é pré-julgamentos da nossa parte, não vem do evangelho. Então tudo isso vai ser esclarecido, a nossa mente vai se abrir, a gente vai entender e vai passar a ser uma pessoa melhor. O evangelho, ele está na nossa vida para nos fazer melhor. Pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores. Tá? O evangelho, se não melhorar a nossa vida, ele não serve. Se nós não nos tornarmos uma pessoa melhor, não serve. Se nós não nos tornarmos uma pessoa mais generosa, não serve. Tá? Se nós formos pessoas arrogantes, preconceituosas, pessoas totalmente orgulhosas, o evangelho ainda não alcançou suficientemente ao ponto de mudar, de transformar nosso entendimento. Então, o evangelho é isso, tá bom? Então, quando a luz do evangelho invade o nosso entendimento, que nós entendemos o evangelho, nós mudamos. É algo que acontece de dentro para fora, tá bom? Então fique com essas palavras
e vamos fazer uma oração. Quero fazer uma oração por você, pela sua família, pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vou fazer uma oração por você nesse momento, para Deus abençoar você e abençoar a sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero nesse instante orar, Senhor Deus, por todos que vão ouvir, que estão ouvindo esta live, que entenderam, meu Pai, o que é o Evangelho, que estão entendendo, que estão buscando entender, que estão, Senhor Deus, acessando as lives para poder compreender o reino de Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, invadir com a luz do Evangelho os corações, o entendimento, para que possamos ter, meu Pai, uma humanidade melhor. Para que possamos ser pessoas melhores, para que possamos ser pessoas mais perdoadoras, para que possamos ser pessoas com mais fé, mais confiantes, possamos superar os desafios, perseverar no meio da luta, dos problemas, que possamos ser pessoas, Senhor, que venhamos levar a luz para o maior número de pessoas possíveis, possamos tornar as pessoas que estão à nossa volta melhor, que possamos, meu Pai, ser luz para aqueles que estão em trevas. Senhor, abençoa todos que nesse momento estão angustiados, nesse momento de pandemia, pessoas que estão com problemas financeiros, pessoas, meu Pai, que perderam tudo, meu Pai, pessoas que eu quero também orar, Senhor, pela família que perdeu tudo ali naquele incêndio que houve aqui no Bom Sucesso. Meu Pai, toma esse homem, essa mulher, pai de família, mãe de família, nas tuas mãos. O Senhor sabe, meu Pai, que perder tudo nesse momento é muito complicado. Realmente muito complicado, Senhor. Meu Pai, sustenta o coração para que eles possam, meu Pai, passar por essa da melhor maneira possível. Sem, com menos possível de sofrimento, que a gente possa, que elas possam superar essa situação em nome de Jesus, situação financeira. Abençoa também aqueles que perderam emprego durante a pandemia, aqueles que não conseguiram auxílio emergencial. Eu quero orar também por aqueles que estão enfermos ainda, Senhor, com corona, aqueles que se recuperaram, agradecer. Quero pedir que o Senhor continue curando e fazendo com que Fortaleza e o Ceará venham superar de uma vez por todas esse momento difícil que nós passamos. Meu Pai, nós oramos muito para ver o Ceará livre e graças a Deus nós estamos vendo essa enfermidade passar. Houve muitos que faleceram, meu Pai. Eu quero desde já me solidarizar e, Senhor Deus, dar os meus sentimentos a todos aqueles que perderam um ente querido, em nome do Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, também confortar os corações. E assim também dar força e saúde àqueles que estão, Senhor Deus, ainda nesse processo. E assim eu quero te pedir essas bênçãos dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e até a próxima live, se Deus quiser.